brincadeiras à parte, não pode brincar em determinadas épocas, perdão, irmãos. Mas, eu sei que alguns dos nossos jovens gostam de viver emoções. A turma gosta de descer essa ladeirinha aqui da Almirante Alexandrino, lá perto do Alto da Boa Vista de bicicleta, chutada. Alguns gostam de alguns esportes mais radicais. Eu já vi jovens dessa igreja descendo de asa delta. E é normal na juventude buscar e querer emoções, e não tem nada assim de errado nisso. Mas sempre que eu penso nessas coisas, eu lembro de um momento tenebroso que eu passei com o Gabriel e com o Lucas no Beto Carreiro. Porque naquele monte de montanha-russa, cabum e correlatos, cada um pior do que o outro, e a gente olha de longe, eles parecem pequenininhos, mas quando a gente chega perto, eles são grandes. Mas Chuchu, graças a Deus, eles tinham quase tanto medo quanto eu. Não sei se fui eu que passei o medo para eles, mas o fato é que eles também não quiseram ir na maioria dos brinquedos, coisa que a minha sobrinha de 3 anos a mais que o Gabriel, ela já foi várias vezes ao Beto Carreiro e ela faz questão de ir em todos eles. Mas eu lembro de um único brinquedo, um barco pirata, que o negócio quase virava de cabeça para baixo, vinha para um lado e vinha para o outro. E Lucas queria ir, eu fui com ele, e o Gabriel no primeiro momento não queria ir de jeito nenhum. E na minha cabeça estava, poxa, se a gente for e o Gabriel não for, ele vai ficar chateado porque ele não teve coragem de entrar no brinquedo. E a gente está na fila falando, Gabriel, vamos no brinquedo, não tem perigo nenhum, isso é tranquilo, é pequeno. E o Gabriel, não. Quando chegou na hora de entrar, o Gabriel topou aí, a gente pegou e entrou todo mundo no brinquedo. E quando eu sentei no raio do brinquedo, eu fiquei pensando, misericórdia, para que eu fui entrar nessa roubada? E o negócio subia, e quando descia, ele te largava de uma maneira que a impressão que você dava era que você ia cair. E eu abracei um do lado, outro do outro, e fechei os olhos, porque eu realmente não conseguia participar. E graças a Deus foi a primeira e única, porque eles não foram em mais nenhum outro brinquedo desse nível. E tinha outros muito piores. A minha sobrinha dizia que aquele era brincadeira de criança, perto dos que tinham lá. E aí tem outros esportes assim que são surreais. Tem turmas que sobem em pontes a 100 metros de altura e se jogam lá com um elástico para ter o prazer de descer em queda livre e de depois voltar. Tem gente que gosta dessas coisas. E o que todas elas têm em comum com a montanha-russa é que elas só servem para emoção, porque em regra elas não vão a lugar nenhum, elas não nos levam a lugar nenhum, elas nos despertam de emoção e nada mais. Nem esforço elas causam, porque cá para nós, uma pessoa se jogar no meio de um elástico, quem está fazendo esforço é o elástico, né? Se for um mais magrinho, o elástico vai fazer menos força, se for mais forte, o elástico é que vai aguentar. E Deus queira que o elástico sempre aguente, porque quando não aguenta é uma tragédia. E pensando nessas coisas, eu usei a vida de uma pessoa na Bíblia, porque a nossa vida também tem os seus altos e baixos. E muitas vezes, quando a gente olha para a nossa história pessoal, a gente se sente como se estivéssemos andando em círculos, ano após ano, vivendo experiências semelhantes, avançando e regredindo, às vezes caindo em queda livre. E por mais que alguns digam que é muito maneiro, eu vi um vídeo, eu não coloquei aqui porque ia dispersar, de crianças tendo a sua primeira experiência na montanha-russa. Os que quiserem se divertir, se divirtam vendo em casa no YouTube. E uma delas fez o seguinte, então o pai, o danado do pai, filmou o desespero da criança em toda a montanha-russa, e depois no final a criança virou e falou para ele o seguinte: olha, você disse que eu ia adorar, mas você estava errado, eu odiei, isso aqui foi horrível, você não devia ter me trazido para esse lugar. Porque só é bom, sei lá, quem tem algum problema na cabeça, sem julgamentos, mas julgando. Eu convido você para pensar um pouco na pessoa de Pedro a partir dos momentos mais importantes da vida dele, começando pela pesca maravilhosa em que o Senhor o chama
e avançando até o último encontro de Jesus com Pedro, em que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas? Mas a primeira momento que a gente vai estar falando é sobre a subida de Pedro. E abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versos 1 a 10. Lucas capítulo 5, versos 1 a 10. E um momento comum às nossas subidas é que quando a gente está subindo, os sorrisos ficam de orelha a orelha. Tudo está dando certo, a gente está realizado. E o que acontece nesse capítulo? Pedro está pescando, Jesus Cristo está ensinando. Jesus Cristo chega para Pedro e fala: poxa, pega esse barco. Pedro trabalha a noite toda com seus amigos, não pesca absolutamente nada, está lá cuidando das redes. Aí Jesus vira e fala: olha, empurra o barco mais para dentro do mar, ou seja, volta para a água, porque eu vou ensinar de cima do barco. E Jesus ensina para as multidões. E eu fico pensando, enquanto ele está ensinando, o Pedro está de castigo, porque o barco era dele, alguém tinha que ir lá trazer o mestre de volta. Por mais que Jesus fosse assim, bem quisto, ele ainda não tinha Pedro como um dos seus discípulos. E aí, depois de tudo que Jesus Cristo falou, na cabeça de Pedro, o castigo ia acabar, ele ia trazer Jesus e ele podia dormir uma noite inteira. Quem trabalhou de noite alguma vez na vida sabe que trabalhar de noite não é fácil. Mas aí Jesus Cristo vai e pede para Pedro voltar para o mar e lançar a rede novamente. E o primeiro encontro de Pedro com Deus não ocorre por meio de uma visão, mas de um sinal milagroso, que foi o sinal assim mais próprio para um pescador, uma pesca maravilhosa. Se eu não me engano, não sei se é nessa ou na outra, 153 grandes peixes. O fato é que eles têm que tirar com cuidado, porque as redes estavam quase a se romper. E aí, Pedro, já sabendo com quem ele estava falando, ele diz o seguinte, no verso, provavelmente o verso 9. Deixa eu ver aqui. Não, verso 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante você será pescador de homens. Está subindo a ladeira, tudo estava dando certo. É o momento da aprovação no vestibular, é o momento em que uma porta de emprego se abre, é o momento em que um filho nosso nasce, é o dia do casamento, é aquele dia que a gente encara como o dia mais especial da nossa vida. E outros vieram. Abre sua Bíblia agora em Marcos 10, 28 e 29. Coloca para mim, Gabriel, que esses são só dois, e ele está subindo. E a gente já tem um tempo de caminhada com Jesus, e Pedro, de forma ousada, quando Jesus diz que aquele que quer receber o reino de Deus, ele não tem que temer largar nada. Aí Pedro vira e fala para Jesus: mestre, nós deixamos tudo e te seguimos. Tem que ter ousadia para fazer essa declaração, né? Uma cobrança para o Filho de Deus, uma cobrança para o seu mestre. Pouca gente cobra alguma coisa do chefe e sai numa boa. Na maioria das vezes, o que a gente leva quando cobra alguma coisa do chefe é uma bancada. Algo do tipo: você não deixou nada, ou coisas correlatas. E aí Jesus Cristo dele fala: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho. Continua, filho. Não receberá ainda nesse tempo em casas, irmãos, irmãs e filhos, e com perseguições, 100 vezes mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Está subindo, está crescendo, está colhendo experiência. E muitas vezes a nossa caminhada na igreja começa assim. A gente dá os primeiros passos, aprende princípios valiosos, cresce no Evangelho, começa a ler a palavra, começa a tomar
intimidade com ela, e as coisas começam a acontecer. A gente se vê abençoando vidas, a gente se vê recebendo de Deus, porque estamos buscando em primeiro lugar o seu reino. Nós subimos a ladeira, e o problema não está em subir, o problema está em quando a nossa vida é uma montanha russa. Para cada subida vem uma despencada, para cada degrau que a gente ergue, vem um tropeço. Subir é parte do plano de Deus para a vida de todos nós. João capítulo 6, versos 66 a 69, esse texto, os irmãos abram a Bíblia de vocês, mas nesse texto Jesus Cristo faz uma pregação muito dura. Nessa pregação, ele diz que quem não beber do seu sangue e não comer da sua carne não tem parte, não pode ter parte no reino dos céus. E por causa disso, uma pregação que escandaliza os judeus, alguns dos judeus se afastam de Jesus. E aí ele continua a mensagem, seus discípulos, na intimidade, dizem para ele o seguinte: mestre, duro é esse discurso, quem poderá ouvir? E enquanto os discípulos manifestam o seu receio para Jesus, Jesus Cristo não pensa duas vezes e pergunta para os discípulos: vocês querem ir também? E aí Pedro vira e solta a seguinte pérola: mestre, nós não temos para onde ir, porque só tu tens as palavras da vida eterna. Subindo a ladeira, colocou o filho, 66 de 66, não, 6 de 66 a 69, eu devo ter falado errado, né? João 6, filho, 66 a 69. E aí depois que ele faz essa declaração, a gente vê Pedro como uma das referências entre os discípulos. Não é à toa que depois virou uma das colunas da igreja. Era o primeiro a falar, era o que mais aparecia, era o pastor da igreja, só tinha um pastor titular, Jesus, ele era o auxiliar. Vigor, ousadia, desprendimento, entrega, estava bem, num caminho de crescimento. E um capítulo é marcante para que Pedro chegue no topo da montanha russa, ou no topo do Cabu, e de repente despenque, que é o capítulo 16 de Mateus. E a gente vai ler dois momentos do capítulo 16 e vai perceber que muitas vezes o que acontece com Pedro acontece com a gente na vida. Mateus 16, de 16 a 17, última ceia. As pessoas perguntam: quem os homens dizem que eu sou? Uns diziam que era João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. E Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês, quem eu sou para vocês? E Pedro mais uma vez toma a iniciativa e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento, uma das declarações mais fortes a respeito de uma pessoa é declarada por Jesus, a ponto de um enorme segmento da igreja cristã dizer que essa declaração fez de Jesus o primeiro papa. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas logo depois, meus amados, percebam a incoerência que acontece nas nossas vidas. O jantar continua e Cristo começa a preparar os seus discípulos para a sua morte. E aí Pedro chama Jesus no canto e faz o seguinte: ele começa a repreender Jesus e dizer: Jesus, não pode falar que essas coisas vão acontecer contigo. E aí, o mesmo Jesus que falou que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele vira, olha nos olhos de Pedro e diz: sai de mim, Satanás. Sai de mim, Satanás. 16, 22 a 24. Passa lá. Sai de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não está pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são do homem. Quem nunca tropeçou
no momento em que a gente estava mais próximo de Deus. A Bíblia diz que o diabo, meus amados, vem para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que o diabo não só é o acusador, mas é aquele que lança ciladas para derrubar os filhos de Deus. E muitas vezes, no momento em que a gente está mais cheio de nós, é o momento que a gente está menos dependente de Deus, é ou não é? Nos momentos em que nós confiamos mais nos nossos esforços e mais nas nossas capacidades, a gente precisa levar uns tombos para aprender que nós não somos nada sem Deus. E aí começa a descida, e cá para nós foi uma descida vertiginosa. Daí para frente a gente vê Pedro passando por uma série de tropeços, cometendo uma série de equívocos. E eu queria, antes de pensar nisso, que você aplicasse isso à sua vida, porque muitas vezes nós somos como Pedro. Nós subimos degraus, nós caminhamos, nós assumimos compromisso, nós nos colocamos à disposição e de repente, num momento de cilada, nós damos uma tropeçada. E daí para frente, ao invés de nos mantermos no caminho, ao invés de continuarmos buscando, ao invés de continuarmos deixando Deus trabalhar, a gente simplesmente se recolhe e começa a acreditar nas acusações do diabo e começa a duvidar da graça de Deus. Porque no momento em que a gente começa a acreditar nas acusações do diabo, a gente começa a duvidar da graça do amor de Deus. E aí a gente deixa de tomar um caminho mais próximo, que é o tipo de perdão imediatamente, e caminhar, e começa a alimentar as dúvidas, começa a alimentar os receios, começa a viver mais com base nas nossas próprias preconcepções. A gente passa a orar menos, a gente passa a buscar menos na palavra, e a gente passa a achar cada vez mais. E sabe o que acontece quando a gente começa a achar, ao invés de buscar? A gente vai achar problema, a gente vai achar defeito. E como é triste a gente amar profundamente a igreja e ver pessoas que se dedicaram e amam a igreja do Senhor, às vezes como que num passe de mágica, um maldito passe de mágica, elas começam a só enxergar os defeitos do corpo de Cristo. Porque elas esquecem que a igreja é montada na graça e começam a descer ladeiras. Mas aí Pedro continua, e eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus ainda, no capítulo 26, versos 31 a 35. Porque aí mais na frente, os ensinos acabam, a última ceia de fato é preparada, eles são prestes a ir para o Getsemane. E Cristo vira e fala para os seus discípulos o seguinte: um de vós há de me trair. Aí Pedro aparentemente faz uma declaração, que é a declaração de quem está subindo a ladeira de novo. Ele diz o seguinte: ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Mesmo que preciso seja morrer por ti, eu estou disposto a isso. E aí Jesus Cristo vira e fala para Pedro que antes que o galo cantasse, ele iria negar Jesus 3 vezes. Uma montanha russa. Lá em cima, agora cá embaixo. E a história é conhecida por nós. A gente sabe que de fato o que Cristo falou aconteceu. Mas o que faz desse texto um texto especial para nós? É só a luz, né? Eu pensei que fosse do lado de fora. E se faltar luz também não, até consigo pegar esse microfone. Amados, nós já nos encontramos em diversos momentos da nossa vida com o mesmo sentimento que Pedro sentiu no seu coração após a terceira negativa. Sabe aquele sentimento de que a gente não é nada, de que a gente não pode nada, que a gente é um estorvo no reino de Deus, que a gente é uma pedra no sapato do Senhor, e que por nossa causa o Evangelho é envergonhado? Quem nunca sentiu isso no coração? A gente está falando de alguém que ama o Senhor. E você pensasse sinceramente sobre isso. Porque o fato é que Jesus alcança Pedro com um amor inigualável. Por quê?
Porque todos nós sabemos que os altos e baixos são prejudiciais à nossa caminhada. E eu queria, nesse momento, antes de continuar a leitura desse texto, fazer um paralelo com um outro esporte que parece que é tido como esporte radical, mas que é um negócio extraordinário. Porque se eu me jogar de uma ponte com um elástico, não vai me levar a lugar nenhum. Como é legal ver uma pessoa praticando escalada, embora eu também não tenha coragem de fazer. Mas sabe o que é legal na escalada? Que a cada subida ele vai lá, tira o gancho de um dos pontos e coloca um ponto acima. E a gente devia encarar a vida dessa forma, sabe por quê? Se no ponto que a gente está, a gente der uma tropeçada, a gente vai cair de fato, mas a gente não vai despencar. E o Evangelho é isso. A partir do momento que Deus começa a construir uma história na nossa vida, cada passo que a gente dá não é simplesmente desfeito com os nossos tropeços. A gente sobe um pouco, firma a nossa fé num ponto mais maduro, continua a caminhar. Somos humanos, somos limitados, vamos dar uma tropeçada, mas Deus vai lá e vai nos erguer. E aí eu convido você para voltar de novo para o Salmo 37, verso 24, se eu não me engano, que foi o texto que eu li no momento do dízimo. Se o Senhor cair, se ele cair, se o homem cair, o homem bom cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Deus é o nosso ponto de apoio, meus amados irmãos. Nós sabemos que foi exatamente por isso que Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, para que a gente soubesse que os nossos pecados, os nossos tropeços, os nossos erros, as nossas limitações não podem nos separar do seu amor. Não são obstáculos intransponíveis, não são definitivos na nossa história. Deus idealiza para nós que nós continuemos caminhando em direção ao alvo, e que para nós esse alvo é excelente, até que chegueis à estatura de varão perfeito. Esse alvo é a eternidade. E nós não podemos nos abater por causa dos pequenos ou grandes tropeços que a gente enfrenta na vida. Porque se a vida de muitos é uma montanha russa por não conhecerem a Deus, a nossa não é. Nós somos peregrinos numa terra que a gente diz que não é nossa. Nós somos peregrinos num mundo que a gente diz que não é desse mundo. A gente faz parte dessa caminhada, certos de que a gente vai levar alguns tropeços, mas a gente vai subir de novo e a gente vai sempre colocar o nosso gancho num ponto mais alto, porque Jesus é a âncora da nossa alma. E Deus não permitirá que nós continuemos frustrados. Ele vai nos sustentar com a sua destra. Como ele faz isso com Pedro? A gente está lá no capítulo 26 ainda, no mesmo capítulo em que a gente discutiu essas coisas, 26, 69 a 70. Aqui eu acho que é o fundo do poço de Pedro. Pedro estava sentado, Jesus Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Ou melhor, não, eu vou pular. Eu já falei da negativa de Jesus 3 vezes. 21, de 1 a 3. Me perdoem, meus amados irmãos. Porque eu fico pregando e olhando para o relógio, então a gente vai pular as 3 vezes que Jesus negou. Mas está lá em Mateus 26, eu tenho certeza que vocês podem acreditar em mim. João capítulo 21. Aqui é o fundo do poço. João, eu não vou falar, eu já pulei a negativa de Jesus 3 vezes. Jesus já morreu e ressuscitou, meus amados, na minha história. João capítulo 21, de 1 a 3. Porque senão o tempo vai embora. Aqui é o fundo do poço de Pedro. Depois disso, manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se desse modo. Estavam juntos todos os discípulos, Simão Pedro, Tomé, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos, e Pedro disse: vou pescar. Amados irmãos, depois de tudo que aconteceu, ele volta para o ponto de partida. Vou pescar. A primeira coisa que ele estava fazendo no momento em que Jesus lhe chamou, ele volta a fazer. Total falta de objetivos, total desesperança.
Eu queria te perguntar nessa noite, quantas vezes você já se viu assim na sua vida? Voltando ao ponto de partida, e mais fraco do que na primeira tentativa. Porque uma das coisas que a gente às vezes carrega nos nossos tropeços é que a gente leva um tropeço e começa a lembrar de todos os outros e a gente se sente cada vez mais impotente. Esse era Pedro: eu vou pescar, eu não tenho outra coisa que eu possa fazer além de pescar. Aquela história de que eu seria pescador de homens, ela não é uma realidade. E queridos, eu já vi mais de uma vez pessoas que se apresentaram como pessoas que receberam um chamado do Senhor, tempos depois dizerem que entenderam mal esse chamado. Eu já vi pessoas se dedicando profundamente à obra do Senhor, hoje vivendo uma vida completamente infrutífera, indo pescar, mas não homens, mas voltando a pescar peixe, vivendo sua vida secular, se envolvendo com seus problemas, com suas preocupações, sem crer que Deus tem um plano maior. Mas o que Jesus faz? O que Jesus faz com Pedro quando Pedro toma a infeliz decisão de voltar a pescar? Vamos continuar a leitura do texto, João 21, 4 a 19. Agora eu peço para você abrir sua Bíblia, porque não vai dar para a gente acompanhar no data show. E é lindo demais a gente ver Jesus Cristo alcançando a vida de Pedro da mesma maneira que alcançou no início. João capítulo 21. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus, Pedro estava no mar, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E responderam-lhe: não. Então Jesus lhes disse: lançai a rede à direita no barco e achareis. A mesma coisa que ele fez na primeira chamada, o mesmo milagre, a mesma história. Sabe por quê? Porque Deus não desiste. Nós desistimos, Deus não desiste. Se preciso for, Ele repete quantas vezes for necessário. E aí o texto continua: assim fizeram e já não podiam puxar a rede de tão grande a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se de sua veste, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados. Ao saírem da terra, viram ali, senão umas brasas, e em cima peixes, e também havia pão. E detalhe, Jesus Cristo não precisava do peixe, porque o peixe dele já estava lá na brasa. Ele não precisava dos discípulos para nada. Assim como Deus não precisa de você, mas Ele te ama de tal maneira que Ele quer continuar o relacionamento. E mesmo sem precisar, Ele mesmo sabendo que Ele vai continuar a obra dele na igreja, com ou sem você, Ele vai continuar tentando te buscar. Ele vai continuar tentando te alcançar de todas as formas. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Eu errei, 153 era a segunda pesca, não a primeira. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E veio Jesus, tomou pão, lhes deu, e de igual modo peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Aqui eu queria destacar mais uma vez a insistência de Jesus em alcançar seus discípulos. Terceira vez que ele havia aparecido depois de ressuscitar. E onde estava Pedro? A despeito das duas primeiras aparições, pescando. Não pense que o milagre é o que vai firmar a sua fé. Porque muitas vezes você vê o sinal a primeira, você vê o sinal a segunda vez, e se você não deixar Deus preencher o teu coração, dirigir a sua vida e tocá-lo com o seu amor, você vai voltar a pescar, você vai voltar às velhas práticas, porque não é baseado na
na sua percepção do poder de Deus, que Deus vai depositar fé no seu coração. Você pode ver o mar se abrir. O povo de Israel viu o mar se abrir e não chegou na terra prometida, porque lhes faltou fé. Muitos veem sinais, mas não chegam ao conhecimento de Deus porque lhes falta fé. E aí Jesus dá uma oportunidade. Nós também conhecemos o texto e eu não vou gastar tempo nele, de Pedro reafirmar o seu amor por 3 vezes. Ele nega 3 e Jesus lhe concede 3 vezes para que ele reafirme o seu amor. Eu queria perguntar a você, quantas vezes você negou Jesus na sua vida? Porque Pedro negou 3 vezes numa noite, meus amados irmãos. Mas numa vida inteira, eu tenho certeza que Pedro negou algumas, e eu e você, cá para nós já negamos muito mais do que 3 vezes. Temos que admitir isso. Mas o fato é que para cada vez que nós negamos ao Senhor, Ele nos concede uma nova oportunidade de reconciliação. Para cada vez que nós nos afastamos dele, Ele nos estende mais uma mão. O Senhor nos sustém com a sua destra. Ele não permitirá que nós continuemos prostrados. Ele não permitirá que a gente caia de tal maneira que a gente não se levante de novo. Há um ponto de apoio sustentando a nossa vida, porque nós não estamos numa montanha-russa, nós estamos numa escalada. Eu estava compartilhando com os irmãos lá nos prazeres que na minha juventude eu gostava de montar quebra-cabeça. E eu tenho no quarto das crianças um quebra-cabeça que tem, eu não lembro, acho que tem umas 3.000 peças, que foi montado e virou um quadro, porque essas coisas você não pode fazer 2 vezes. Então você cola na madeira para que você não tenha que desmontar de novo, porque são meses fazendo o negócio. Mas eu tive um outro quebra-cabeça que eu jamais me esqueci, que ele era menor, ele devia ter um pouco mais de 1.000 peças. E eu montei o quebra-cabeça todinho, para no final descobrir que faltava uma peça. E queridos, eu tentei arrancar a capa, era uma moto, fazendo cross, eu tentei arrancar um pedaço da capa que era menor do que o quebra-cabeça para tentar fazer uma peça e tapar lá, e é óbvio que não deu certo. E eu estava compartilhando com os irmãos o seguinte: o reino de Deus é esse quebra-cabeça. Cada um de nós tem um papel. Nós não sabemos como esse quebra-cabeça será depois montado, mas esteja certo de uma coisa: a peça que é você fará falta. Não adianta a gente tentar suprir essa peça com outra, porque você é o único aos olhos de Deus, e só você pode ocupar o lugar nesse quebra-cabeça. É por isso que, vez por outra, a gente fica com o coração partido. Eu vou compartilhar isso com vocês quando a gente vê esses bancos vazios, porque vocês são parte desse projeto. Deus nos chamou a todos para estarmos aqui propagando e pregando o Evangelho. Deus nos chamou a todos para estarmos juntos ouvindo a palavra de Deus. Deus nos chamou a todos para desafiar a nossa fé, para nos unir e para continuar a trabalhar. E para isso é preciso que a gente saia da montanha-russa, saia dos altos e baixos e passe a acreditar que a nossa caminhada tem que ser de firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo primeiramente isso, que o vosso trabalho no Senhor não será vão. Deus pode produzir isso nas nossas vidas, e dizendo que a sua falta é sentido, para mim, sabe de uma coisa, Deus te ama muito mais do que eu. E a falta que você faz por Ele é ainda maior, muito embora Deus não precise de mim, de você para nada. Mesmo assim, Ele continua estendendo a mão para a gente tantas vezes quantas a gente o negar. Não há nada mais maravilhoso do que sabermos disso. Não há como não sermos gratos a esse Deus. E eu queria que nessa noite você pensasse nisso, porque aquele encontro entre Jesus e Pedro foi marcante na vida de Pedro. Sabe por quê? Porque a inconstância diminuiu depois daquele encontro. Eu queria dizer para você que Deus é poderoso
seja mais constante. Que Deus é poderoso para permitir que você suba mais um degrau, e nesse degrau você fique mais um ponto de apoio. Que Deus é poderoso para fazer com que a sua vida deixe de ser um castelo de cartas, em que no momento em que uma cai, tudo vai abaixo, e passe a ser uma construção, em que em alguns momentos você vai ter que parar para fazer uma pequena reforma, antes de agregar um cômodo, mas sabendo que tudo o que foi feito continua de pé, porque está firmado na rocha. E esse alicerce ele é inabalável. Esse alicerce é o Filho de Deus morto na cruz do Calvário, por amor a você. Ninguém pode tirar esse alicerce. Daqui a 1000 anos a igreja vai estar pregando isso. Se o mundo existir daqui a 10.000 anos, a igreja vai continuar pregando isso. Nada pode remover esse alicerce. Você precisa voltar a sua vida nele, para que você busque essa constância. Pedro, logo depois, ele prega de forma ousada, 3.000 pessoas se convertem. Mais na frente, ele chega para o coxo e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Cristo, levanta e anda. Tempos depois, ele vence seus próprios preconceitos, porque ele acreditava que o evangelho estava restrito apenas aos judeus. E Deus tem que mostrar, por meio de visões, que Deus queria alcançar a todos. Mas em todas essas situações, a gente vê um homem crescendo na fé. Entra num conflito com Paulo, a ponto de Paulo dizer aos Gálatas: eu resisti de face a face porque ele era repreensível. Mas faz um concílio em Jerusalém, senta para discutir e diz: o Senhor chamou Paulo e Barnabé para pregarem aos gentios da mesma maneira que nos chamou a pregar aos judeus. Essa é a vida que Deus idealiza para você. Passos, experiências, vitórias, algumas derrotas, mas caminhando para frente. Receba essa vida que Deus quer te dar, porque da mesma maneira que Ele fez com Pedro, Ele continua fazendo conosco nessa noite, perguntando: tu me amas? Não para que a gente fique triste e diga para Deus, cabisbaixo: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas para que a gente acredite nisso e encontre nesse amor de Jesus a força para a gente continuar a caminhar. Porque é o amor de Jesus que vai te ajudar a caminhar. É o amor de Jesus que vai renovar as suas esperanças. É o amor de Jesus que vai renovar os seus objetivos e vai te dar a força que eu e você não temos para fazer a vontade de Deus. Mas o amor de Jesus vai fazer com que você seja trabalhado até dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Deus aplique as nossas vidas a sua palavra e vamos louvar ao Senhor. Porque enquanto estivermos louvando ao Senhor, eu queria te fazer um convite a trocar, não de esporte, porque cabe nós, a maioria de nós não tem nem pique para esse esporte, mas um convite para mudar de objetivo de vida, para encarar a Deus e a sua história como uma caminhada, para dizer para Deus: eu quero recomeçar, mas eu quero recomeçar não do ponto de partida, eu quero recomeçar de onde eu estou hoje, porque o Senhor já fez muito para que a sua história na minha vida seja simplesmente apagada. Mas vamos estar louvando ao Senhor. De vez por outra eu sinto que nós somos muito tímidos em assumir compromissos. Eu queria te dar a oportunidade de ficar de pé e dizer: Senhor, eu quero. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.
compromisso. Não hesite diante daquele que jamais hesitou em estender a mão para você. Tudo à direção do Teu Espírito. E os Teus filhos, ó Deus, estão de pé declarando que querem voltar ao primeiro amor. Desejam ser usados, desejam ser tocados, desejam ser enchidos mais uma vez. Humildade se prostram perante o Senhor. Ousam tentar mais uma vez. Clamamos para que o Senhor toque os seus corações em nome de Jesus. Clamamos para que o Senhor abra os seus olhos em nome de Jesus. Clamamos para que o Senhor continue a história, porque sabemos que não há outro caminho, só Tu tens de fato as palavras de vida eterna. Não temos outro a quem recorrermos, não temos outro a quem buscarmos, não temos outro caminho além de Ti para trilhar. Nós te louvamos porque mais uma vez o Senhor permite a nós declararmos que te amamos. Essa é a declaração que te fazemos nessa noite. Encerramos o nosso culto declarando que te amamos ao Senhor. Encerramos o nosso culto declarando a Deus que naquele momento que nós nos encontramos contigo pela primeira vez, a nossa vida mudou e essa mudança continuará. Encerramos o nosso culto agradecendo ao Senhor, porque tudo que o Senhor tem feito em nós vai continuar em nome de Jesus. Abençoe teus servos, dirige as suas vidas, responde as orações que são colocadas no teu altar nessa noite e permita, ó Deus, que grandes obras do Senhor sejam feitas na vida desses irmãos, para a honra e glória única e exclusivamente do teu nome. Agora, querido irmão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a doce comunhão, bem como a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam comigo, contigo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Ao que dizemos, amém e graças a Deus. Que Deus a todos abençoe. Uma oração silenciosa. Estamos encerrando o culto. Graça e paz do Senhor.